E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, estamos de volta aí com Química Perfeita, com as nossas aulas aí do canal, aí nessa reta final aí do Enem. E hoje, né, como eu havia falado com vocês lá no Instagram, a gente vai estar resolvendo aí questões do Enem até o dia da prova, tá? Então eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e que seja uma forma também de ajudar vocês aí que tem uma grande dificuldade em Química, tá? Então vamos lá, deixa eu dar início aqui. Pronto, então estamos nós aqui, Química no Enem, né? Estamos aí há poucas semanas dessa grande prova importantíssima para vocês. E hoje, meus queridos, eu escolhi três questões para trabalhar com vocês, tá? Uma sobre funções orgânicas, que é um assunto extremamente relevante para o Enem. Outra sobre lei de Hess e outra sobre ácidos e bases, tá? Que também é um assunto muito importante. E a gente vai começar aqui logo com as questões de funções orgânicas, tá? Essa questão, se não me falha a memória, é de uma prova de 2012. Ah, Carlinhos, mas é uma prova muito antiga. Mas, gente, o conteúdo dele continua o mesmo. É funções orgânicas, tá? Então, vamos lá. A questão diz assim. Outra dica, antes de eu começar a questão, que eu já ia esquecendo. Às vezes, as questões da prova, elas não te ajudam em muita coisa. Então, a dica que eu dou é, leia primeiro o enunciado da questão. No caso, ele diz o seguinte, ó. Quais as funções orgânicas que a piretrina e a coronopilina têm em comum? Ou seja, não precisa você ler o texto. Ele só quer que você analise as duas moléculas. Está aqui a piretrina e está aqui a coronopilina, tá? Então ele quer que você diga quais são as funções orgânicas que está presente tanto na molécula da piretrina como na molécula da coronopilina, tá bom? Ele dá aqui as opções e vamos lá. Gente, a primeira função que nós vemos aqui é o seguinte, ó. Aqui você tem um carbono fazendo uma ligação dupla com oxigênio. Esse grupo aqui, C dupla O, é chamado de carbonila. Então toda vez que você tem um C fazendo uma dupla com oxigênio, é uma carbonila. E toda carbonila entre carbonos, ela me caracteriza que função? Ela me caracteriza o grupo cetona. Então aqui, ó, eu tenho uma carbonila entre dois carbonos. Então aqui eu já tenho a função cetona, tá certo? Que é uma função oxigenada, porque tem oxigênio. Agora, bem aqui, você tem outra carbonila, C dupla O, só que agora ligada com oxigênio também. Então você tem C dupla O, O. Eu até brinco com os meninos. Carbono entre dois oxigênios. Isso aqui, ó, é o grupo éster, que tem gente que chama de éster. Gente, éster é uma pessoa. O nome da função é éster, tá? Os ésteres são esse grupo funcional aqui, ó, C dupla O, O. Ou seja, aqui é carbono, aqui é carbono também. Então esse C dupla O, O é um éster. Não confunda com o éter. O éter nada mais é do que esse carinha aqui, ó. Oxigênio entre dois carbonos. Quando você tiver o oxigênio entre dois carbonos, ele é o grupo éter, que não é o caso aqui, tá? Se eu não tivesse essa carbonila aqui, se fosse só esse oxigênio e esses dois carbonos, sem essa carbonila, seria um éter. Mas como eu tenho C dupla O, O, isso me dá a função éster, tá bom? Então, na piretrina, basicamente, nós só temos essas duas funções. Então, vamos agora analisar a molécula da coronopilina. Gente, aqui nós temos uma hidroxila. Hidroxila, não esqueça, tá? Hidroxila é esse grupozinho aqui, ó. OH. Esse grupo OH é chamado de hidroxila. Digam um oi para a hidroxila. E toda vez que essa hidroxila está ligada num carbono saturado, aí você fala assim, Carlinhos, carbono saturado, eu até lembro assim de longe, mas não, para falar a verdade, eu não lembro não. Carbono saturado é aquele carbono, meus queridos, que só faz ligação simples. Então só tem ligação simples. Hidroxila em carbono saturado, que função é essa? Isso é um grupo álcool, tá? E nós temos aqui um exemplo de um álcool, ó. Hidroxila, o OH, ligado nesse carbono aqui, que só está fazendo ligação simples. Então aqui eu tenho qual função? Lembrando, né? Aqui eu tenho o grupo éster e aqui eu tenho a função álcool, tá certo? Carlinhos, se essa hidroxila tivesse no anel aromático, o famoso benzeno, aí você tem um fenol, tá? Fenol e álcool são funções que tem a hidroxila. Só que para ser álcool, a hidroxila tem que estar aqui, ó, num carbono saturado. Para ser fenol, ela tem que estar em um anel aromático, tá bom? Então nós temos um álcool.
Aí você olha para cá e fala assim, Carlinhos, aqui também é uma carbonila, ó, C dupla O, entre carbonos. E o senhor falou que carbonila entre carbonos é o quê? É uma cetona. Então, é igual essa daqui, ó. Então, aqui nós também temos um grupo cetona, tá? Aqui nós temos uma cetona. E aqui, se você olhar, ó, você vai ter C dupla O, O. Ou seja, carbonila ligado no oxigênio aqui, ó, é o mesmo daqui de cima. Isso aqui também é um éster. Então, aqui nós também temos, ó, um grupo éster, tá bom? Ou seja, o que é que ele quer saber? Quais são as duas funções que tem em ambas as moléculas? A piretrina tem cetona, a coronopilina também tem. Então, cetona, ok. A piretrina tem éster, a coronopilina também tem. Só, mas a coronopilina tem álcool, mas a piretrina não tem. Ele quer aquela que tenha nas duas moléculas. Então, nossa resposta é letra B, cetona e éster, tá bom? Carlinhos, me lembrei só o que é um aldeído. Gente, o aldeído é esse grupo aqui, ó. C dupla O H. C dupla OH sempre na ponta da cadeia é um aldeído. Enquanto que um ácido carboxílico é o C dupla O OH. É como se fosse uma carbonila casada com um hidroxila, tá? Se você tirar esse hidrogênio daqui e botar um grupo carbônico, isso aqui vira um éster, tá? Então, ácido carboxílico C dupla O OH, tá bom? Enquanto que o aldeído é C dupla O H, não tem o O aqui, é só o H, tá bom? Então, nossa resposta é letra B, cetona e éster. Não se preocupe que até a prova do Enem a gente vai fazer mais questões e sempre eu vou estar trazendo ali alguma questão de função orgânica para você sempre ir lembrando, tá bom? Toda molécula que for aparecendo nas questões, a gente vai sempre relembrando qual é a função para você não se perder. Então, hoje a gente viu aí principalmente cetona, ésteres e álcoois, tá? Lembrando aqui também que eu coloquei até o éter para você lembrar quem é, álcool, aldeído e ácido carboxílico, beleza? Então, uma questãozinha de funções orgânicas, que é aquela questão que você não pode errar de jeito nenhum. Então, gabarito letra B, ok? Então, vamos adiante. Pois bem, meus queridos, agora a gente vai fazer uma questão de ácidos e bases, tá? Essa questão é uma questão muito interessante, porque para você saber ácidos e bases, é importante demais você saber a escala de pH, que eu vou já mostrar para vocês. Nesse caso aqui, a gente vai ter que ler o texto. Só com o enunciado, não dá para saber. Então, vamos para o texto. É possível identificar adulterantes do leite da vaca por meio de adição do indicador azul de bromofenol. Deixa eu tirar minha cara daqui e botar aqui. Pronto. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, garantindo a cor verde. O que nos interessa é isso aqui, ó. A diminuição do pH do leite torna o indicador amarelo. Se o pH diminuir, o indicador fica amarelo. Lembrando que indicadores, gente, são substâncias que elas mudam de cor na presença de um ácido ou na presença de uma base, tá certo? Em pH mais elevado, ou seja, se o pH aumentar, o indicador fica na cor violeta. E em meio neutro, a cor é azul. Então, a própria questão já te disse quais são as cores do azul de bromofenol. Se o pH for baixo, vai ficar amarelo. Se o pH aumentar, vai ficar violeta. Se ficar neutro, a cor é azul. Aí ele diz o seguinte: considera que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Meus queridos, se você não souber o que é soda cáustica, aí acabou a questão, porque você não vai conseguir fazer não, tá? Então a pergunta dele é: em uma inspeção do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador de bromofenol? Ou seja, quando você pegar o leite que foi adulterado e colocar o indicador, qual é a cor que vai ficar lá? Carlinhos, como é que eu ia saber do negócio desse, pelo amor de Deus? Primeiro, gente, você tem que saber que soda cáustica é o hidróxido de sódio, tá? Soda cáustica é o nome popular do hidróxido de sódio. E toda substância que começa com hidróxido, ele é uma base. Então, estamos diante aqui de uma substância básica, tá certo? Se for um ácido, ele geralmente começa com a palavra ácido. Se for uma base, ele começa com hidróxido. Tá aqui o NaOH, a mesma hidroxilazinha aqui que a gente viu na questão passada. Então, primeira coisa, você tem que saber que soda cáustica é uma base, tá? Uma base extremamente corrosiva. Uma das principais bases que geralmente cai no Enem é o hidróxido de sódio. Pronto, Carlinhos, beleza, eu sei que é uma base. Agora você vai ter que lembrar da escala de pH, né? A escala de pH foi criada por um químico dinamarquês chamado Søren Soren,
né? E essa escala ela vai de 0 a 14. Você tem que lembrar o quê? Quando o valor do pH ele é 7, nós temos uma solução neutra, tá? Se o pH for menor do que 7, significa que a solução está ácida, ou seja, um pH baixo é um pH ácido. E um pH alto, de 8 para cima, nós temos soluções básicas que também pode ser chamada de soluções alcalinas. Compostos alcalinos e compostos básicos é a mesma coisa, tá? Aí você olha e fala assim, pronto, Carlinhos, eu sei disso. Agora, se eu soubesse o que é a escala e o que é a soda cáustica, gente, agora ficou fácil. Porque se a soda cáustica é uma base, significa o quê? Que o pH vai estar elevado. E ele diz na questão que se o pH está elevado, a cor vai ser o quê, ó? Violeta. Ou seja, gabarito letra C de Carlinhos. Olha que coisa linda. Letra C, violeta. Então, você não pode chegar na prova do Enem sem você saber pelo menos a escala de pH. pH baixo é ácido, pH alto é básico, tá bom? Então fica a dica aí sobre essa questão de ácidos e bases que caiu aí no Enem de 2020, ok? E para encerrar, eu separei aqui para vocês agora uma questãozinha de lei de Hess, né? Foi pedido lá no meu Instagram, se você está assistindo esse vídeo e tem algum assunto que você queira fazer, manda lá no Instagram na caixinha de perguntas, tá? Que eu vou ficar abrindo agora constantemente para vocês irem mandando. E me pediram para fazer uma questão de termoquímica de lei de Hess. Gente, vamos lá. O que é a lei de Hess? A lei de Hess, ele geralmente vai me dar uma equação principal, que no caso é essa daqui, ó. Aqui você tem a formação do benzeno a partir da trimerização do acetileno. Tá aqui o acetileno, tá aqui o benzeno. Você tem que lembrar o seguinte, toda reação química, antes da seta, tudo que aparece antes da seta, eu chamo de reagente. Tudo que aparece depois, eu chamo de produto. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, essa é a equação principal, essa é a equação padrão. Ele quer saber qual é o ΔH dessa reação, ou seja, qual é a variação de entalpia. ΔH é entalpia, é energia, tá? Só que ele não consegue calcular o valor dessa reação direta, mas ele tem as etapas. Sempre quando ela começar a dar etapas, você já suspeite que a gente vai ter que correr para a lei de Hess, tá? Então, ele me deu aqui a primeira etapa e a segunda etapa. O que é a lei de Hess? A lei de Hess a gente vai conseguir calcular o ΔH através das etapas, porque a lei de Hess diz que a entalpia de uma reação ela não depende das etapas, ela só depende do início e do fim, não importa o caminho que você siga. Então, o nosso objetivo é transformar essas duas equações aqui nessa equação de cima. Nós vamos transformar essas duas nessa daqui. Carlinhos, como é que eu vou fazer um negócio desse? A gente vai ter que multiplicar, a gente vai poder dividir ou a gente vai ter que inverter. Como? Vamos lá. Vou colocar a resolução dela aqui em outro slide para você ver. Deixa eu tirar minha cara daqui, vou colocar minha cara bem para cá. Pronto. Gente, vamos lá. Essa é a equação global, ou seja, essa aqui é a nossa equação principal. O nosso objetivo é transformar essas duas aqui nessa daqui. Como? Vamos lá. Na reação principal, ele começa com o quê? Ele tem aqui, ó, C2H2. A gente vai ter que procurar nas etapas onde é que aparece o C2H2. Carlinhos, ele aparece na primeira etapa, ele aparece bem aqui. Ótimo, você já achou a substância. Na reação principal, ele está antes ou depois da seta? Ou seja, ele está no reagente ou no produto? Carlinhos, ele está no reagente, ele está antes da seta. E na etapa que você achou, ele se encontra onde? Ele também se encontra antes da seta. Então você já não vai precisar inverter a equação. Se ele tivesse no outro lado, se ele tivesse no produto, você ia ter que inverter. Ou seja, todo mundo que era produto, você escreveria no reagente. E todo mundo que era reagente, você ia escrever no produto. Não é esse o caso, porque ele já está no mesmo lado. Então deixa ele lá. Carlinhos, então não vou ter que fazer nada? Vai. Por quê? Porque na equação principal, você tem 3 mols. Tá? Esse númerozinho aqui é o número de mols. Você tem 3 mols. E na etapa, você só tem 1. Já que a gente quer deixar ele igual, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar todo mundo da equação por 3. Então aqui, ó, multiplica por 3. Então eu vou multiplicar todo mundo daqui por 3, inclusive o valor do ΔH dessa primeira etapa. Gente, preste atenção. Tudo que você faz na equação, você tem que modificar no ΔH. Se você multiplicou por 2 todo mundo, você vai ter que multiplicar esse valor aqui por 2. Então, primeiro ponto, você vai ter que multiplicar todo mundo por 3, tá? Ok, Carlinhos, já entendi que eu vou ter que multiplicar por 3. E agora,
Já coloquei até aqui embaixo, ó. Então, a primeira etapa eu multipliquei por 3. Então, aqui era 1 mol, agora são 3. Aqui era 5 sobre 2 vezes 3, né? 3 vezes 5, 15. Então, aqui fica 15 sobre 2, multiplicação de fração, tá bom? Carlinhos, eu tô com dúvida na cor da fração aí, mas é porque eu não quero dizer. Gente, aí é assim, ó. 5 sobre 2 vezes 3 é a mesma coisa que eu fazer 3 sobre 1, porque quando não tem nada é 1. Então, 3 sobre 1, então multiplica em cima, 3 vezes 5, 15, e multiplica embaixo. 2 vezes 1, 2. Então, por isso que ficou 15 sobre 2, tá bom? 2CO2, tenho 2 mols, como eu multipliquei por 3, agora eu tenho 6. E eu tinha 1 mol de água, agora eu tenho 3. E esse valor aqui era menos 310. Só que como eu multipliquei a reação por 3, para poder ficar igual esse daqui, ó, esse valor passa para menos 930. Lembra que aqui, ó, já foi multiplicado por 3. Então, primeiro passo, ok. Segundo passo, Carlinhos, agora a minha equação principal tem C6H6. Você vai procurar onde é que tem C6H6. Carlinhos, eu achei, ele está bem aqui, ó. Quantos mols? Na equação principal eu tenho 1 mol. Aqui eu também tenho 1 mol. Eu já não vou precisar multiplicar por nada. Por quê? Porque os valores estão iguais. Só que eu tenho um problema. Qual? Na equação principal ele está no produto. Na etapa ele está no reagente. Ele está antes da seta. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que inverter essa equação. Ou seja, eu vou ter que trocar eles de lado. Então eu vou botar assim, ó. Inverte a equação. Inverte. E agora eu vou inverter. O que é que eu fiz? Eu inverti. Olha aqui a equação 2 invertida. Ó. No produto tinha 6CO2. Agora ele está no reagente. Ele veio para esse lado aqui. Ó. Então está aqui ele. Ó. 6CO2. Tinha 3 águas aqui. Agora elas foram para o outro lado. 3 águas. E quem estava desse lado foi para o outro. Eu só inverti. Então C6H6 veio para cá. C6H6. 15 sobre 2 de oxigênio veio para o outro lado. Ó. 15 sobre 2. Carlinhos, o que é que eu faço com o valor? Era menos 708. Como eu inverti, agora ele vai para mais 780. Carlinhos, e agora? Fiz o que era para fazer. Agora você vai ter que conferir se realmente você conseguiu chegar na equação de cima. Como? Você vai cortar. Então, vou fazer o seguinte, ó. Quem é que você pode cortar? Todos os personagens que aparecem em um lado e na outra etapa ele aparece do outro, ele pode ser cancelado. Como assim? Olha só. Depois da seta, eu tenho 3 mols de água. Antes da seta, eu também tenho 3 mols de água. Como eles estão em lados opostos, então eu posso, ó, cancela aqui, cancela aqui. O que mais que eu posso cortar? 6CO2 depois da seta. Antes da seta, 6CO2 também. Então, vai-se embora também. Antes da seta, no reagente, ó, 15 sobre 2 de oxigênio. Depois da seta, 15 sobre 2 de oxigênio. Então, ele também pode ser cortado. O que é que restou? Restou 3 mols de C2H2, que é igual a esse daqui, ó, e sobrou C6H6. Ou seja, você conseguiu chegar na equação principal. Isso é a lei de Hess, gente. Lei de Hess é só isso. É você pegar as etapas e mexer nelas até você conseguir chegar na equação que ele pediu. Então, nós conseguimos chegar nessa equação aqui, ó. Carlinhos, acabou a questão? Quase. Você já conseguiu chegar na equação principal. Como você conseguiu chegar, a gente agora vai para a resposta. Qual é a resposta? O ΔH da reação é a soma do ΔH1, que é esse primeiro aqui, da primeira etapa, ó, o ΔH1, e a segunda etapa eu chamei de ΔH2. Então agora eu vou só somar eles dois. Vamos lá. Primeiro ΔH, menos 930. Carlinhos, mas não era 310? Lembra que a gente multiplicou por 3. Então você vai usar os valores depois que você alterou. Então, menos 930 mais, tá aqui o mais, quanto é que é o ΔH2? Mais 780. O que é que eu vou fazer agora? Repete o menos 930, cuidado com o jogo do sinal. Olha aqui o inimigo querendo acabar com a tua vida, mas repreende ele, olha aqui, ó. Mais com mais, mais. Aí você repete o 780. E agora, Carlinhos, sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior. 930 menos 780 dá 150. Como o maior é 930, repete o menos. Ou então você pode pensar assim, estou devendo 930 reais, paguei 780, ainda fico devendo quanto? Menos 150. Então, gente, a nossa resposta, ó, gabarito letra B, menos 150. É uma questão que dá trabalho, sim. Se você pega uma questão dessa, gente, pula.
vai logo para as outras, né? Para você não perder tanto tempo. Conseguiu fazer as outras, você volta e faz a de Lady Res, tá? Porque se, Carlinhos, mas só 2 etapas é muito bom. É, mas já teve provas do Enem que ele colocou 3 etapas. Então era um pouco mais trabalhoso. Então não é uma questão difícil, é uma questão que só dá trabalho. Mas se você vê que vai demorar, pule para outra, tá? Vá logo fazendo as outras teóricas e aí quando terminar, você volta e faz a de Lei de Res, tá bom? Ou então, não, Carlinhos, eu gosto de cálculo, eu tenho facilidade, eu quero logo fazer a de cálculo. Eu sei que eu consigo fazer, então já vai ali, treinando, né? Já vai ali vendo o que é que tem que cancelar, o que é que vai multiplicar. Dica: se a substância na equação principal, você está vendo água? Não, então você já sabe que no final você vai ter que dar um jeito de cortar essa água. Na equação principal tem gás carbônico? Não tem, então você sabe que no final ele vai ter que ser cortado. Tem oxigênio na equação principal? Não tem. Então no final ele também vai ter que ser cortado, tá bom? Então, gente, tá aqui a resolução bonitinho, tá? Tente fazer no seu caderno, passe a limpo, dê pause no vídeo, copie no seu caderno, tente resolver, tá bom? E eu espero de verdade que você possa ter entendido um pouquinho de Lei de Hess. Se você quiser que eu faça mais alguma questão, deixa aí nos comentários que eu trago outra questão de Lei de Hess para vocês, tá bom? Nos vemos na próxima aula e muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula aqui no Química Perfeita. Deixa eu manter aqui as minhas anotações.